Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia e hoje nós vamos falar sobre os feromônios. Nós já comentamos um pouquinho em outros episódios sobre essas ferramentas, mas hoje eu gostaria de detalhar um pouco melhor e falar de possibilidades de utilização dessas ferramentas dentro do manejo integrado de pragas. Vamos nessa? Bom, para começar, é importante nós entendermos o que são os feromônios. Então, eles são substâncias que são liberados por organismos, insetos, mamíferos, por exemplo, que a gente pode considerar como cheiros, né? São substâncias químicas, chamados semioquímicos, por alguns estudiosos também de infoquímicos, e essas substâncias, então, são produzidas e liberadas pelos indivíduos. Dentro do grupo dos semioquímicos, nós temos duas divisões, dois grupos de substâncias. Uma delas são os feromônios e a outra são os cairomônios. Qual que é a diferença principal entre essas duas ferramentas? Os cairomônios, e aí tem as subdivisões também, eles são substâncias que são utilizadas na comunicação entre espécies, né? Na comunicação que a gente chama de interespecífica. Ou seja, um organismo de uma espécie libera e essa substância vai ser sentida, vai ser percebida por um organismo de outra espécie. Já os feromônios são substâncias utilizadas para comunicação intraespecífica, ou seja, por organismos das mesmas espécies. Então, vamos supor que uma abelha libere um feromônio. Só outra abelha da mesma espécie é que vai conseguir sentir e perceber qual é a mensagem que aquela substância está levando, tá? Então, essa é a divisão entre esses dois grupos de semioquímicos. E aí, então, nós vamos falar um pouco mais sobre os feromônios, que existem diferentes grupos, né, de feromônios, por exemplo, feromônios sexual, de alarme, feromônio de trilha. Então, são substâncias que são produzidas especificamente para passarem, para transmitirem uma mensagem. E dentro da agricultura, né, dentro do MIP, o que a gente mais utiliza são os feromônios sexuais. E a gente pode utilizar para diferentes funções, para diferentes objetivos. Vamos detalhar um pouco, então, como é que isso pode ser feito. Então, esses feromônios sexuais, eles vão ser liberados pelo macho ou pela fêmea, geralmente pela fêmea, e vai fazer a atração do seu parceiro, do macho, para que aconteça a cópula. Imaginem uma fêmea liberando essa substância. Através do ar, essas moléculas químicas, elas caminham, né, vão flutuando e chegam até o seu alvo, que é o parceiro sexual. Vamos imaginar que a gente está falando de uma fêmea aqui, de uma mariposa. Chega até o macho dessa mariposa. O macho, ele vai perceber essa substância através de sensores ao longo do corpo, especialmente nas antenas. Então, essa substância chega, o macho percebe e entende a mensagem, ou seja, ele entende que tem uma fêmea ali em algum lugar que está numa fase de acasalamento. E esse macho, então, ele começa um processo de aproximação, né? Ele vai se guiando através dessa substância, desse feromônio, até que ele encontre a fêmea e realmente faça a cópula ali, o acasalamento. Então vejam que tem uma fase, né, que a gente chama de aproximação, que ele vai se aproximando até que realmente aconteça o objetivo, né, pelo qual a mensagem foi liberada, que é o acasalamento destes indivíduos. Então assim funcionam os feromônios. E hoje, na agricultura, a gente tem feromônios sintéticos para algumas espécies e para outras a gente pode inclusive usar feromônios naturais. Vou explicar melhor. O feromônio sintético, ele é feito, né, produzido industrialmente e ele imita o feromônio natural. Então, depois de muitos estudos daquela determinada espécie, a gente consegue isolar o feromônio e fazer com que ele possa ser produzido sinteticamente e depois levado para campo. No caso das espécies que a gente não tem o feromônio sintético, há a possibilidade de utilização de feromônio natural. Eu vou dar um exemplo que é bastante corriqueiro, né, que é rotineiro na agricultura aqui no Brasil, que é o caso da Diatreia saccharis, a broca da cana-de-açúcar.
Então imaginem que a fêmea é que libera esse feromônio. Então, como a gente não tem o sintético, a gente coloca fêmeas virgens em gaiolas e leva para campo para que elas liberem no campo esse feromônio e os machos então sejam atraídos por essa substância. E talvez vocês possam estar se perguntando o motivo disso, né? Por que a gente vai colocar essas fêmeas ou mesmo um feromônio sintético a campo? Qual que é o objetivo? Os feromônios sexuais, eles podem ser utilizados de 3 formas principais dentro do MIP. A primeira é para o monitoramento de pragas, que é esse exemplo que eu dei para vocês, que a gente usa na cultura da cana. Então, nós colocamos as armadilhas a campo. Nestas armadilhas estão ali presas as fêmeas e precisa ser fêmea virgem, porque o feromônio que ela sintetiza é mais intenso, vamos dizer assim, para a atração do macho. Então a gente coloca essas fêmeas, elas vão atrair o macho e esse macho, quando se aproxima do local onde está ali a fêmea, na verdade tem a armadilha, uma armadilha adesiva, e ele fica preso ali numa cola. A gente consegue então contabilizar, né, a quantidade de machos que são presos nas armadilhas e através de um nível de controle já estabelecido, a gente identifica se é o momento de fazer a aplicação de um produto para o controle desta praga. Então, este é o primeiro exemplo de como o feromônio pode ser utilizado no caso de monitoramento de pragas, certo? Uma segunda possibilidade é a utilização de feromônio como ferramenta de controle mesmo, para captura massal de insetos. Neste caso, a gente tem a utilização de armadilhas também, com os feromônios, com as pastilhas ou as próprias fêmeas, como a gente já comentou anteriormente, mas são utilizados em locais geralmente fechados, por exemplo, estufa. Eu vou dar aqui para vocês o exemplo da tuta absoluta, a traça do tomateiro. Existem muitas regiões que cultivam tomate em estufas fechadas. O que a gente faz neste sentido? Coloca armadilhas tanto para o lado de fora da estufa, mas dentro também, com os feromônios atrativos. E aí, esses insetos que estão ali, eles vão ser atraídos e capturados. Como a gente está num local fechado e geralmente são colocadas muitas armadilhas, a gente acaba tendo realmente uma ferramenta de controle, visto que uma grande quantidade de insetos, de mariposas, ficam grudadas ali, sendo capturadas e não continuam seu ciclo de vida e deixam também, né, de causar ali as injúrias nas plantas. Então, esta é uma forma de utilizar o feromônio como uma ferramenta de controle de fato. Mas, mais uma vez, ressaltando, em áreas abertas não é possível fazer isso. Imaginem colocar muitas armadilhas para que a gente consiga fazer a captura massal de insetos numa lavoura de soja, por exemplo, tá? Não seria viável. Por isso, essa segunda ferramenta, essa segunda opção, ela é mais utilizada em áreas fechadas, tá bom? E por último, nós podemos utilizar os feromônios também como ferramentas de confusão sexual. Então, como o próprio nome diz, a utilização do feromônio vem para causar um confundimento. Os machos, por exemplo, que estão ali na área, de acordo com a quantidade de feromônio liberado, eles vão ficar confusos e não vão conseguir encontrar a fêmea. Imagina então, numa determinada área, isso a gente pode fazer pulverizando, existem produtos disponíveis no mercado que a gente pode fazer a pulverização em faixas, por exemplo, numa grande área, e a partir dali vai ter essa substância química, esse cheiro, esse feromônio sendo liberado. E aí é uma quantidade tão grande que os machos ficam confusos e eles não conseguem encontrar a fêmea, que também estão ali no ambiente liberando seus feromônios, mas que acaba sendo mascarado pela grande quantidade de feromônio liberado através da utilização dos produtos, né, o feromônio sintético. Então isso causa uma confusão nos insetos, eles não conseguem se encontrar no ambiente, aí eles não vão conseguir copular, obviamente, e por isso a gente não tem o ciclo aí sendo completado, tá? Então essa é a terceira forma de utilização dos feromônios. Então, para recapitular, pessoal, nós podemos utilizar como forma de monitoramento para captura massal e também para confusão, neste sentido de evitar que os insetos se encontrem para continuarem o ciclo de vida, né, copularem, colocarem ali os seus ovos. Então, os feromônios, eles são substâncias utilizadas há muito tempo, tem muito estudo também sendo realizado, principalmente no sentido de ter feromônios sintéticos para que a gente possa utilizar como essas ferramentas que a gente comentou aqui. Muitos insetos ainda a gente não tem o feromônio sintético, então existe essa busca para que seja realmente mais uma ferramenta aliada ao manejo integrado de pragas, para que a gente possa utilizar junto com o controle químico, controle biológico e outras possibilidades também,
tá certo? Então esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Você ouviu o MIP em Dia. Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @Henrique Oliveira de Rosa.